Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do INVIPS Podcast e o tema do nosso episódio de hoje é conflitos territoriais e desaparecimentos forçados. Hoje a gente vai conversar com uma pesquisadora comprometida com a compreensão da violência e suas repercussões em eventos como os conflitos territoriais, violência escolar e desaparecimentos forçados. Seu trabalho ajudou a desvendar as dinâmicas criminais da Baixada Fluminense e instigou a pensar sobre as interfaces políticas e econômicas da violência na cidade do Rio de Janeiro. Ela é doutora em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professora associada do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E ela é a nossa primeira convidada externa do INVIPS, pesquisadora do Observatório Fluminense da UFRJ e pesquisadora associada ao Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos, o INEAC-INCT. O INVIPS Podcast tem a honra e alegria, nesse episódio, de conversar com a professora Nailane Mendonça Pinto. Bem-vinda, professora Nailane. É uma honra ter você aqui com a gente hoje. Saudações, olá a todas as ouvintes, a todos os ouvintes. Agradeço muito o convite, é uma honra para mim. Luiz Fábio, um prazer. Saúdo a todos os colegas aqui que nos ouvirão e agradeço ao INCT INVIPS esse convite. Muito obrigado, Nailane. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Violência, Poder e Segurança Pública, INVIPS, é uma iniciativa desenvolvida a partir do programa INCT do CNPq, com reunião de 15 grupos de pesquisa de referência na área de estudos da violência, crime e segurança pública, com atuação em 10 estados brasileiros. Seu objetivo central é produzir conhecimento sobre o fenômeno da violência e do crime e como eles afetam a sociedade brasileira, suas instituições e cultura. A ideia consiste em criar um intercâmbio de ações de pesquisa, ensino e extensão, com a construção de uma rede de pesquisadores e a criação de vasta base de dados e análises consistentes para pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico e formação de recursos humanos capazes de incidir na área de segurança pública, justiça e direitos humanos. E vamos lá, então, começar a nossa conversa. Professora Nailane, gostaríamos de saber como se iniciou sua história com os estudos da violência. Bom, vamos lá. No meu mestrado eu estudava um tema completamente diferente. Eu estudei Sociologia do Trabalho. Mas aí, logo no ano de 2000, eu fui convidada para lecionar Sociologia Jurídica. E comecei, então, a partir de 2000, lecionando a disciplina Sociologia e Antropologia Jurídica em 3 universidades privadas no Rio de Janeiro. Então comecei a estudar o tema, me envolver com o tema da sociologia jurídica, o tema da violência, o tema da antropologia criminal, e isso começou a me instigar bastante. Então quando eu ingressei no doutorado, eu propus ao orientador Michel Misse, então, que eu estudasse o recrudescimento da legislação penal no Brasil. Então, ele me acolheu como orientanda e durante 2002 a 2006, então, eu produzi uma tese de doutorado estudando a legislação penal de 1984 até 2004, analisando as leis penais e o recrudescimento, o punitivismo discursivo, né, os embates discursivos dentro do Congresso Nacional. Que eu fui compreendendo que nós estávamos produzindo cada vez mais leis penais, cada vez mais punitivistas, leis penais que estavam inviabilizando a progressão de regime, né, inviabilizando aí, que os presos pudessem ter progressão da pena, e aumentando então o encarceramento penal no Brasil, né, o que é chamado hoje do superencarceramento. Então esse foi o tema que eu pesquisei e defendi a minha tese em 2006. Então, desde o doutorado, eu comecei a estudar, a pesquisar
esse tema da violência e o tema da política penal no Brasil, e continuei lecionando, né, essas disciplinas. Em 2009, quando eu ingressei então no serviço público na Universidade Federal Rural, nós criamos o curso e eu criei a disciplina Sociologia Criminal e Segurança Pública, então uma disciplina optativa que eu oferto anualmente na graduação, e com a criação do programa de pós também passei a ofertar a disciplina na pós e orientar trabalhos sobre o tema. Maravilha. E você podia falar um pouquinho também das suas pesquisas, quando é que começou essa agenda, né, de pesquisas sobre os conflitos territoriais ali na Baixada Fluminense? Sim, então a Baixada Fluminense ela é composta por 13 municípios, né? Há muitas décadas conhecida pela violência. São muitos os desafios para pesquisar esses municípios, porque eles têm muitas diferenças, né? Então eu começo a minha inserção olhando para a violência nas escolas. Em 2009, assim que eu ingressei na universidade, eu logo assumi um PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência, e esse PIBID, então, era voltado para o estudo das violências nas escolas. Nós identificamos e diagnosticamos sérios problemas de intimidação sistemática, de violência física, violência moral, em diferentes escolas da Baixada Fluminense. Então, a partir de 2009, eu me volto para olhar essas violências, mas também olhando preocupada com a expansão dos governos do crime nos diferentes territórios da Baixada Fluminense. E aqui eu vou optar por utilizar governos do crime a partir de uma chave Foucaultiana, né, de compreensão de como essas organizações criminais operam na Baixada Fluminense, tanto constituindo domínio de territórios, mas também subjetividades nesses locais. Então, nós temos no caso aí do Rio de Janeiro, da cidade do Rio e da Baixada Fluminense, uma dinâmica criminal muito intensa, né? Porque nós temos as chamadas facções ligadas ao tráfico de drogas, também Jaqueline Muniz chama de domínios armados. Nós temos o Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro e a ADA, Amigo dos Amigos, que governam territórios, vendem drogas e produzem terror e violência nesses espaços que estão presentes. Nós temos também a presença do que ficou conhecido, né, como organizações milicianas, que foi um termo que foi dado a partir de uma reportagem do Jornal Globo, da jornalista Vera Araújo, que denominou de milícia e o termo pegou, né? Essas milícias têm controle de território, vendem segurança, fazem o controle do transporte, dominam e controlam o fluxo de pessoas e de mercadorias, vendem serviços como gatunete, TV, gás, cigarros e sobretaxam também produtos a partir da obrigação de comerciantes de pagarem uma sobretaxa às milícias. E nós temos também essas fronteiras muito borradas, né, porque tem uma participação intensa de grupos policiais que participam dessas organizações criminais, policiais corruptos que se envolvem ou através do arrego, da cobrança, né, do arrego, ou também aqueles que estão intimamente, né, imbricados com essas organizações criminais. Para além disso, também nós temos uma rede política, né, que na Baixada Fluminense é bem explícita, porque nós temos vereadores e prefeitos que estão alinhados com esses governos do crime. Nós temos, por exemplo, um relatório produzido pelo ISE sobre violência política na Baixada Fluminense, apontando os inúmeros casos de assassinatos de candidatos na Baixada Fluminense. Então, veja, uma trama muito complexa para analisar, com diferentes atores que operam nesses territórios, e pesquisar essa realidade é um grande desafio, né? Então, eu oriento também muitos trabalhos com esses temas, oriento trabalhos de monografia na graduação, dissertação de mestrado e tese de doutorado, e também aprendo muito com essas orientações, né? Porque a gente constrói a pesquisa de forma coletiva. Então, esse processo de pesquisar é um processo que eu realizo junto com os meus orientandos. É um projeto coletivo, a gente faz pesquisa e faz ciência de forma coletiva, né? É importante ressaltar. Eu não estou aqui sozinha, eu represento um grupo de pesquisa, o Observatório Fluminense, e represento um saber que é construído coletivamente com os meus orientandos também, meus colegas de pesquisa. Maravilha.
E a gente teve a oportunidade aqui de conhecer um pouquinho dessa repercussão do teu trabalho, trazendo essa temática, né, do desaparecimento forçado e que resultou na produção, inclusive, de um documentário. A gente queria que você falasse um pouquinho desse processo, né, que envolveu a pesquisa, que envolveu esse trabalho também audiovisual. Como é que foi? Conta pra gente, Nailane, um pouquinho desse processo. Então, aí eu vou demorar um pouco mais aqui contando toda a história desse projeto coletivo, né? O nome desse projeto é Mapeamento Exploratório sobre Desaparecidos e Desaparecimentos Forçados na Baixada Fluminense. Ele inicia com o professor José Cláudio de Souza Alves, que é um professor titular da nossa universidade, que já é bastante conhecido nos estudos sobre violência na Baixada, é uma referência nos estudos na Baixada Fluminense. E o Fórum Grita Baixada, que é uma organização da sociedade civil, que tem sua sede em Nova Iguaçu e que tem como diretora Adriano Araújo. Então nós nos reunimos e o Fórum Grita Baixada nos trouxe esse tema, a urgência de pesquisa nesse tema sobre desaparecimentos forçados, porque eles estavam acompanhando inúmeras mães e familiares de pessoas desaparecidas e ele indicava a necessidade de uma pesquisa acadêmica que pudesse visibilizar esse tema. Então, nós conseguimos uma emenda parlamentar do deputado Marcelo Freixo em 2019 e iniciamos, então, a pesquisa. Então, é uma parceria da universidade com o Fórum Grita Baixada, através dessa emenda parlamentar. Logo em 2020 veio a pandemia e nós iniciamos, então, todo o processo a partir de pesquisas bibliográficas, identificando quem já pesquisou o tema, como que era o estado da arte, e o debate legislativo, né? E em seguida fizemos então a pesquisa de campo com um trabalho de arte-terapia com as mães. Então eu vou contar um pouco desses resultados da pesquisa, né? O primeiro era o desafio de construir o objeto, porque a gente tem um objeto que ele existe no mundo social, existe o desaparecimento forçado, a gente estava lidando com inúmeras mães e familiares de pessoas desaparecidas, e o relato desses familiares era o desaparecimento a partir da dinâmica criminal produzida ou por policiais, ou pelo tráfico, ou pela milícia. Mas esse objeto não existe no mundo jurídico, no mundo legal. Então, o nosso primeiro desafio era construir uma metodologia para olhar o desaparecimento forçado. Então, nós fomos buscar essa metodologia de diferentes formas. Primeiro, nós fomos fazer o levantamento de dados estatísticos que o Instituto de Segurança Pública produz no Rio de Janeiro sobre desaparecidos, pessoas desaparecidas, né, o registro de ocorrência. Pedimos um banco de dados de relatos de desaparecimentos, cemitérios clandestinos, do Disque Denúncia, que é uma organização também da sociedade civil que recebe denúncias no Rio de Janeiro anônimas. Fomos buscar também informações em páginas do Facebook. Fizemos um trabalho de entrevistas e também de arte-terapia com mães. Fizemos um levantamento também do debate internacional sobre o tema e dos projetos de lei que tramitam no Congresso Nacional. Veja, então a gente foi construindo diferentes ferramentas de pesquisa, né? Bom, o que nós encontramos no primeiro momento foi que esse debate está muito associado às ditaduras militares na América Latina, por causa da Argentina, né, principalmente na Argentina, onde há uma estimativa de mais de 30 mil pessoas desaparecidas na Argentina. Então, a produção bibliográfica lá é muito intensa, inclusive nas ciências sociais e também no campo jurídico. E no caso brasileiro também, a gente teve a Comissão Nacional da Verdade, que identifica que no Brasil cerca de 434 pessoas desaparecidas, com desaparecimento forçado na ditadura no Brasil, mas esse relatório não indica, né, aqueles que são indígenas e que são camponeses que foram mortos. A gente tem aí uma estimativa de 8.350 indígenas e 1.654 camponeses também que não foram identificados. E essa é uma memória que a gente ainda não construiu, né, do dano causado pela ditadura, né? Exatamente, exatamente. E que é preciso que esteja também aqui sendo recuperada em nosso trabalho, porque o desaparecimento forçado é uma tecnologia que foi
aprendida nas ditaduras. Como fazer desaparecer corpos. A gente tem, por exemplo, na Comissão Nacional da Verdade, um torturador que falou assim, vou abrir aspas aqui, o desaparecimento é mais importante do que a morte, porque causa a incerteza no inimigo, fecha aspas. Veja, eles tinham a noção, né, de que você produzir o desaparecimento, você produz uma incerteza eterna nos familiares e você nunca vai ter a possibilidade de provar quem foram aqueles assassinos. Então a ditadura militar fez isso na América Latina inteira, fez isso no Chile, fez na Argentina, fez no Brasil. Então isso é um elemento importante para nós começarmos a pensar, né? E aí os tratados internacionais, eles tratam justamente desses casos. Nós encontramos aí diferentes documentos das Nações Unidas que foram produzidos nas últimas décadas sobre o desaparecimento forçado. E a gente tem então aí o decreto legislativo 8.767 de maio de 2016, que é um decreto presidencial assinado pela presidenta Dilma, que acolhe essa declaração da Convenção Internacional para a Proteção a Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado. Então, a presidenta Dilma, ela assina esse decreto e nós passamos, então, a ter uma definição legal do que seria o desaparecimento forçado nesse decreto. Agora, nós não temos a tipificação penal. Então, para a produção de uma condenação, nós não temos um tipo penal. Então, é necessário ainda aprovar um projeto de lei que tramita há algum tempo na Câmara dos Deputados. É um projeto de lei que tramita visando construir a tipificação no Brasil do crime de desaparecimento forçado. É interessante que algo tão marcante ainda não tenha, né, uma tipificação, enquanto outras situações são até, digamos, estão num debate para desfazer leis que garantem, né, o mínimo ali de dignidade a mulheres que foram violentadas, e isso decorreu um processo que gera, por exemplo, uma gravidez que essa mulher não deseja, fruto dessa violência. Então ali tem uma série, né, de situações acontecendo e essa parece não despertar atenção, e estamos falando de uma violência contra a vida. Sim, e nós temos uma condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso da guerrilha do Araguaia, que determina que o Brasil tipifique o crime de desaparecimento forçado. E agora vai sair esse ano, agora também a condenação da Corte Interamericana pelo caso das mães de Acari, que também tiveram seus filhos desaparecidos, e que a condenação vai nesse mesmo sentido, da necessidade de tipificar o crime de desaparecimento forçado. Nós compreendemos assim, a necessidade de dar visibilidade, de criar a tipificação. Mas assim, é um questionamento se a tipificação produziria efeitos, de fato, na investigação desses crimes. O que há um distanciamento, né, entre as leis do mundo e o mundo das leis, nós vemos diferença. Então, isso pode estar tipificado, mas não necessariamente isso se tornaria investigação o que criminal. Acontece com os homicídios, que a gente vê hoje uma realidade, um grande número de homicídios que não se tornam, né? Não há uma responsabilização porque não há uma investigação qualificada. Exatamente. Então, garantir a tipificação não garantiria uma investigação correta, né? Bom, dando sequência, a gente então levantou os dados do Instituto de Segurança Pública no Rio de Janeiro sobre desaparecimentos, cruzando homicídio, mortes por intervenção do agente do Estado e desaparecimento, mas aí desaparecimento no geral, todos os tipos de desaparecimento. E quando nós cruzamos essas três variáveis, nós identificamos que há semelhança nos municípios, ou seja, os mesmos municípios com maior índice de homicídios dolosos, desaparecimentos e mortes por intervenção do agente do Estado, são municípios onde a gente observa uma dinâmica criminal muito intensa, ou do tráfico ou da milícia. Então, essas variáveis podem ser observadas de forma conjunta, identificando aí que essas mortes e esses desaparecimentos são um produto dessa dinâmica criminal desses grupos. Por exemplo, vale destacar o município de Queimados, que teve durante muito tempo um grupo chamado Caçadores de Ganso,
que era um grupo que tinha policiais, milicianos que recebiam, né, notificações, informações de jovens que furtavam, que traficavam, e eles desapareciam com esses jovens. Então, esse grupo de caçadores de gansos ficou bastante conhecido e eles desapareceram com muitas pessoas na cidade de Queimados. Elaine, você podia fazer aqui quebrar um pouco o nosso roteiro? Você podia fazer para o nosso ouvinte uma tipificação mais ou menos dessa diferença entre os grupos, né? Facções, milícias ali na Baixada Fluminense? O nosso ouvinte menos familiarizado com essas... Hoje a gente vê uma fronteira muito mais cinza e borrada entre esses grupos, né? Há 20 anos atrás, a gente tem, no final da década de 90, até mais tempo atrás, a gente tem o surgimento das facções dominando territórios, e essas facções, elas atuavam na venda de substâncias ilícitas, né? A venda de drogas. As chamadas facções surgem dentro do sistema penitenciário. A Falange Vermelha foi lá no presídio Cândido Mendes, na Ilha Grande, a que deu início a esse processo, depois se torna Comando Vermelho, depois nasce o terceiro comando e o Amigo dos Amigos. Então, as facções são mais conhecidas da população carioca no varejo do tráfico de drogas e domínio de território. Acontece que esses grupos foram se tornando fortemente armados, né? Então, o domínio territorial implica também em cada vez mais armamentos, e isso impondo violência, terror e morte às populações que estão sob o jugo deles. Bom, a situação das milícias ela começa a ter visibilidade nos anos 2000, e o primeiro caso que toma a mídia foi quando jornalistas do jornal O Dia foram torturados por um grupo de milicianos numa região da zona oeste do Rio de Janeiro. E aí isso ganha repercussão e as milícias se tornaram conhecidas. A jornalista Vera Araújo já tinha feito reportagens sobre as milícias. A primeira que se tem notícia é em Rio das Pedras, que ela tinha sinalizado. E aí, então, Marcelo Freixo, deputado à época estadual, propõe uma CPI das milícias. E essa CPI das milícias investigou inúmeros policiais, o envolvimento de policiais, agentes penitenciários, policiais civis e militares, bombeiros, também policiais e agentes da segurança pública. Esse relatório ele é de domínio público, está na internet, é o relatório da CPI das milícias. E as milícias inicialmente operavam na venda de segurança, né? Proteção ao bairro contra a chegada do tráfico. Mas hoje essas fronteiras estão borradas porque você já observa, né, uma participação das milícias muito próxima à atuação das facções, inclusive vendendo drogas, e as próprias facções entendendo que o serviço produzido pela milícia é muito lucrativo. Então, também facções atuando na venda de mercadorias, na sobretaxa de alimentos, de gás, na venda de cigarros, enfim. O conjunto, né, de mercados possível para explorar é muito grande. E aí as facções já entenderam muito bem isso. E como foi? Conta pra gente, então, como foi que isso culminou num documentário e como é que esse trabalho do documentário circulou, como é que foi para vocês essa junção aí da pesquisa com o audiovisual? Então, aí, junto com o nosso projeto de pesquisa, é o nosso projeto também de extensão. Então, nós cadastramos na universidade como projeto de pesquisa e de extensão. E o nosso objetivo era produzir acolhimento às mães. Então, além das entrevistas, nós produzimos, com o apoio e a orientação de uma psicóloga, Nádia, um atendimento psicossocial com arte-terapia. Então, a Nádia fez 4 encontros de arte-terapia com mães e familiares. É uma forma de produção de artesanato com um acolhimento, um atendimento afetivo para essas mães de forma coletiva. E aí nós pedimos autorização dessas mães para filmar todo esse processo. Então, nosso objetivo também era, junto com isso, produzir um documentário. Então, junto com a Quiprocó Filmes, que já tinha feito outros documentários nessa linha, nós produzimos o Desova, que é um documentário de 28 minutos, que está disponível na Globoplay, gratuitamente,
E é um documentário que acompanha as sessões de arte-terapia e traz também algumas entrevistas com pesquisadores no tema, o próprio José Cláudio e o Fábio Araújo, que foi o primeiro a fazer uma tese de doutorado sobre o tema no Rio de Janeiro. Então nós entrevistamos o Fábio Araújo também na sua tese de doutorado, que foi publicada. Então o documentário está disponível, nós convidamos a todos e todas para assistir o documentário, e ele retrata um pouco desse projeto, da pesquisa e do acompanhamento de arte-terapia com as mães. Acho que também é importante ressaltar que o banco de dados do Disque Denúncia nos ajudou muito a entender o desaparecimento forçado, porque as pessoas ligam para o Disque Denúncia e, como é de forma anônima, elas relatam com muitos detalhes o desaparecimento. Então essa foi uma ferramenta metodológica que nos ajudou muito a olhar para o objeto, né? Já que os dados oficiais eles só indicam o desaparecimento, e aí incluindo os diferentes tipos de desaparecimento, o Disque Denúncia ele traz uma riqueza maior dessas técnicas de fazer desaparecer os corpos. Quais são os modos de desaparecer os corpos? Então nós catalogamos esses relatos em num sistema classificatório, né? Por exemplo, a localidade, terreno baldio, carro abandonado, campo de futebol, rio, poço artesiano, cisterna, lagoas, né? Que relatam esse abandono do corpo, essa forma de desaparecer. Também encontramos muito relatos sobre putrefação dos corpos, falando de carro abandonado com o corpo dentro, carro incendiado com o corpo dentro, cheiro de podre no matagal. Também relatos sobre execução, pessoas que foram executadas e que o denunciante fala que sabe que a pessoa foi assassinada, mas que o tráfico, a milícia não vai aparecer com o corpo porque foi executada. Modos de destruir o cadáver através do fogo, muitos relatos de pessoas queimadas em terrenos, em carros. E também inúmeros de relatos, esse é bastante interessante destacar, de cemitérios clandestinos, que nós preferimos chamar de valas clandestinas, e que foram muitos os relatos. Nós estamos agora esse ano com uma dissertação de mestrado que vai georreferenciar no mapa esses relatos de cemitérios clandestinos na Baixada Fluminense. Então o Disque Denúncia nos ajudou muito a entender e a construir esse objeto, porque veja, quando a gente fala de desaparecimento, a gente tem tipos diferentes de desaparecimento. Existe o desaparecimento voluntário, que é aquela pessoa que saiu de casa por conta própria e não avisou ninguém. O desaparecimento involuntário, que é a pessoa que saiu de casa, mas não tinha como avisar, porque tinha Alzheimer, porque tinha uma demência, porque era uma criança e se perdeu. Esse é involuntário. E o desaparecimento forçado está relacionado a assassinato dessas pessoas, né? Foram pessoas que foram sequestradas e mortas de forma forçada e que não puderam produzir relatos, né, sobre isso, sobre onde estaria. Tem um caso recente que eu acho que é importante lembrar. A gente tem um documentário que está saindo esse ano da Priscila Belfort, no Rio de Janeiro, que teve grande notoriedade, que é uma moça que saiu, dirigiu de madrugada e sumiu, né? E era irmã de um lutador famoso e que é um desaparecimento forçado, né? E o próprio filme que esse ano tem tido uma repercussão enorme, Ainda Estou Aqui, né? De um deputado, que é um desaparecimento forçado na ditadura. Oscar. Nós acreditamos que esses filmes e documentários possam ajudar para que esse tema ganhe visibilidade cada vez mais e paute a política pública, né? A gente precisa discutir o desaparecimento forçado, não só lembrando a ditadura e a sua importância, mas pensando o quanto esses governos do crime continuam com essa tecnologia. Desaparecer corpos, desaparecer pessoas é uma forma produzida pela dinâmica criminal e que é recorrente em vários estados, não é só no Rio de Janeiro. E é muito interessante porque eu estou aqui. Ele vai trabalhar uma dimensão muito sensível, que é o dano que causa o desaparecimento forçado, né? A gente tá falando de uma vida que é tirada e a gente está falando de uma família que é completamente destruída porque ela não tem direito ao luto, né? O homicídio ele é uma perversidade, ele é uma violência, né? Mas é como se o luto, a família ainda tem um direito ao luto.
e no desaparecimento esse direito não existe. E é uma situação como se a vida passasse a ser toda estruturada por isso. Tem uma hora na conversa dos filhos, né, que, pessoal, vou dar um pequeno spoiler, mas que ele diz assim, em que momento você começou a entender que ele não voltava? Né? Isso eu acho que para a família, para quem fica, é algo muito desesperador, porque significa você arbitrar sobre algo que você não quer, que é aceitar o desaparecimento dessa pessoa amada. Exatamente, muito bem lembrado, Luiz Fábio, porque nós estamos acompanhando mães e familiares que falam exatamente isso, né? Incerteza causa uma dor que é contínua, porque você não tem o processo de luto, você não tem aquele momento onde você enterra ali o seu familiar e faz o seu luto e sofre, e você sabe que ele não irá mais voltar. Mas o desaparecimento não, você sempre vai ter expectativa, uma esperança. E isso causa adoecimento. Então, é importante você ter chamado atenção para esse aspecto, porque em todos os familiares que nós estamos acompanhando, nós observamos o adoecimento. O adoecimento não é só emocional, não é só psicológico, mas também o adoecimento físico, né? Então, são mães e familiares com hipertensão, com problemas físicos em diferentes órgãos, que é uma forma do corpo sinalizar essa dor. Então, são muitas doenças que essas pessoas vão tendo. Além, claro, da questão emocional, né? De uma ausência completa de uma possibilidade de tratamento psicológico, né? São pessoas muito pobres que não podem pagar psicólogos. Você não tem nos CAPs e nos CRAs também atendimento psicológico possível para essas pessoas, né? Seria necessário um grande projeto, uma política pública com psicólogos de atendimento popular em CAPs, em CRAs, para que essas mulheres pudessem ser ouvidas, acolhidas, abraçadas. Isso não existe no Brasil. E a gente também não está falando só de pessoas que têm o desaparecimento, tem os inúmeros familiares que também perderam seus filhos para a violência urbana. E aí, se a gente juntar, né, familiares desaparecidos com familiares vítimas da violência urbana, a gente está falando de um número muito significativo de pessoas no Brasil. Uma grande multidão de pessoas. Uma grande multidão que não tem um local de acolhimento, né? Uma rede de apoio e acolhimento. A gente sabe de muitos coletivos de mães e familiares que atuam, mas são coletivos criados por elas mesmas para se ouvir, para se escutar, mas não há uma política pública para isso. É importante também lembrar que nessa rede que as mães produzem, que a gente foi ouvir, né, nesses coletivos de mães, elas sempre fazem questão de lembrar esse descaso do Estado, né? O descaso não só no apoio, no acolhimento, na hora de registrar o caso de um desaparecimento, mas sempre construindo uma suspeição. Queria frisar isso, né? A suspeição sobre o seu filho. Ele fazia o quê? Era envolvido com o quê? O tal do envolvido com... Era envolvido com drogas? Então, a mãe chega para registrar e fazer o boletim de ocorrência, o policial vem logo com uma construção de um estigma, de uma suspeição, de quem era ele, o que ele fazia. Desqualificando a denúncia. Desqualificando, né? A denúncia, construindo suspeita sobre o jovem e produzindo uma narrativa sobre aquele jovem pobre, muitas vezes preto ou pardo, periférico, de que ele era, de algum modo, envolvido com o crime. Que vai pautar a investigação. Nailane, e para você hoje, a gente falou aqui um pouquinho da questão da tipificação, falamos dessa suspeição da denúncia, né? Quais os desafios, né, considerando já esses fatores que você trouxe, quais os desafios para a segurança pública no enfrentamento da questão do desaparecimento forçado? Os desafios são inúmeros, né? Você imagina aí. Vou pensar aqui, pontuar junto com você algumas questões, né? O primeiro seria construir um modo de identificá-lo, né? Além da tipificação penal, a nossa proposta também vai no sentido de que o registro de ocorrência pudesse ter algum dispositivo de identificação de qual é o indício. Por exemplo,
Há indícios de que o desaparecimento é voluntário, involuntário ou forçado. Isso já poderia estar no registro de ocorrência, porque na hora de quantificarmos já sinalizaria essa possibilidade, né? Porque as famílias, muitas vezes, quando o desaparecimento é involuntário ou voluntário, ela sabe dizer, ele tem Alzheimer, ou ele saiu para fugir com a namorada. Então, se esse registro já pudesse no boletim de ocorrência aparecer, voluntário, involuntário ou suspeita de um desaparecimento forçado, já nos ajudaria na quantificação. O registro é feito de maneira... Desaparecido, pronto. Pronto. Não, nada mais, né? Isso. Não sei em todos os estados do Brasil, mas no Rio de Janeiro, São Paulo, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública vem buscando produzir relatórios nos últimos anos sobre registro de desaparecimentos no Brasil e também não indica nada nesse sentido. Então, o que temos no Brasil é o dado nacional de desaparecidos, que é bastante alto, o número nacional de desaparecidos. Então, um primeiro momento seria na construção já do boletim de ocorrência. Ainda no âmbito da justiça criminal, uma segunda proposta seria o investimento maciço na perícia. A gente não tem investimento em perícia, né? Então, por exemplo, nós temos em muitos encontros de ossadas sem recursos humanos e materiais para exame de DNA, para investigação. Nós temos muito pouca investigação quando nós encontramos cemitérios clandestinos, quando nós encontramos ossadas. Então, testes de DNA, por exemplo, também nos estados, né, baixíssimo o índice. Então, esse também é um investimento, mas aí que a gente está falando de milhões de reais que é necessário na perícia, nas polícias civis no Brasil inteiro. Terceiro, é preciso discutir o desafio sério de enfrentar as organizações criminais que dominam não só o Rio de Janeiro, mas várias capitais no Brasil, né? Então, para falar de fato no enfrentamento ao desaparecimento forçado, é também falar no enfrentamento às organizações criminais, porque são elas que produzem essas tecnologias de desaparecer corpos a partir da dinâmica do domínio territorial, do controle de mercados, do envolvimento com a polícia, do envolvimento com a política. Então, é uma teia muito imbricada com diferentes grupos e atores, e é preciso que a gente discuta isso seriamente no Brasil. Nailane, como uma pesquisadora carioca, como uma pesquisadora ali que está estudando essa temática do crime e da violência no Rio de Janeiro, quando você olha para o contexto geral dessa violência na cidade do Rio de Janeiro e no estado, né? Pensar que a gente já tem ali na região metropolitana, na Baixada, no Rio de Janeiro geral, no estado do Rio de Janeiro, quando você olha para os problemas de segurança pública, como é que você vê? Você vê soluções de médio e longo prazo? Você se sente otimista? Você se sente pessimista em relação a esse cenário? Qual é a tua leitura mais ampla a olhar para o estado do Rio de Janeiro e dos problemas de violência e segurança pública que hoje ele enfrenta? Bom, essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Muito difícil essa pergunta. É agora, hein? Mas eu vou começar apontando aqui como que nós estamos desenrolando e desenvolvendo a pesquisa no atual momento, né? Vou começar por isso. Nós recebemos mais 2 emendas parlamentares após a repercussão do nosso projeto de pesquisa, do filme, Desova e do livro que nós publicamos, o livro Desaparecimentos Forçados, Vidas Interrompidas na Baixada Fluminense. Então, os 2 produtos que nós produzimos nessa pesquisa, que durou de 2020 a 2023, estão disponíveis e, a partir da repercussão, nós recebemos uma nova emenda parlamentar do deputado Glauber Braga e uma nova emenda parlamentar do deputado Pastor Henrique Vieira, ambos deputados federais eleitos no Rio de Janeiro, e que possibilitaram que nós continuássemos e desdobrássemos essa pesquisa. Então, o que nós estamos fazendo esse ano, a partir de 2024, é olhando para cada município da Baixada e identificando quais os governos do crime, quais os grupos, organizações criminais que dominam em cada território e os modos que eles operam, inclusive com relações políticas
e relações com policiais, né? Identificando aí, inclusive, processos criminais que já estão tramitando na Justiça no Rio de Janeiro. Também estamos com 9 mobilizadores locais, que são pessoas que moram no território, que identificam familiares de desaparecidos, que informam para o projeto como que é essa dinâmica criminal nos territórios que elas moram, e também fazem a apresentação e levam o filme, o livro, para organizações da sociedade civil, escolas, igrejas nos territórios. Nós também temos a intenção de fazer um seminário internacional no ano de 2025, pautando o tema, e audiências públicas que serão realizadas nesses municípios. Então, a pesquisa se desdobra em novas frentes de trabalho e, a partir dessas emendas, ela pode ter continuidade no ano de 2024 e 2025. Agora, sobre a pergunta, né, especificamente, aí pensando como criar uma agenda e como produzir uma política pública mais eficaz, os desafios são muitos, né? Envolvem muitos ministérios e muitas esferas. Não existe uma solução mágica, mas pode existir um comprometimento de diferentes atores. Então, o debate passa pelo executivo, pelo legislativo, pelo judiciário, pelos entes federais, estaduais e municipais. Então, o primeiro grande desafio era criar um pacto, de fato, né, com todas essas entidades para enfrentar essas organizações criminais, não com punitivismo penal, porque a gente já viu que isso nós fizemos e não deu certo, a gente fez isso durante décadas e não produziu efeito, nós encarceramos mais, encarceramos mal, punindo o varejo do tráfico, e isso não produziu efeitos nenhum. Também compra de armamento e viatura, que é a obsessão, né, dos políticos, armamento e viatura, como se isso fosse solucionar tudo. Então, compra mais carros blindados, compra mais fuzis, isso não produziu também efeitos. Então, o debate precisa passar por um projeto coletivo com diferentes entidades. Eu aqui pontuaria, num primeiro momento, que passa pelo legislativo com a descriminalização das drogas. É preciso discutir a descriminalização das drogas, porque grande parte de todo esse processo começa com essa obsessão pelo varejo do tráfico. Então, a gente precisa ter coragem de discutir a descriminalização das drogas, ter coragem também para fazer a inclusão desses jovens presos por tráfico de drogas, pelo pequeno tráfico, e fazer a inclusão deles através de projetos de formação, trabalho e revisão das suas penas, porque nós encarceramos uma infinidade de jovens, pretos e pardos, que fizeram e fazem o varejo do tráfico sem nenhuma opção para sua possibilidade futura. Então, esse é um debate que eu defendo. É preciso também uma corajosa ação de investigação e desmobilização das milícias, e aí principalmente afetando o bloqueio de seus bens, né? É muito dinheiro que circula, é muito lucro auferido. Então, para enfrentar as milícias é preciso ir atrás do dinheiro, como se diz, né? É preciso fazer profundas reformas nas polícias civis e militares, fortalecendo as corregedorias, fortalecendo os órgãos de controle, fortalecendo o SUSP, que agora entrou na pauta da nova PEC, que foi apresentada pelo ministro Lewandowski esse ano. O SUSP é um projeto antigo, né, que não tem novidade para a gente que estuda segurança pública, mas ele nunca foi implementado de fato. Então, que o SUSP, que o Sistema Único de Segurança Pública, se torne de fato algo concreto, uma realidade que articule os estados, os ministérios e a construção de uma base de dados nacional, né? Uma ação conjunta ali que ele propõe. Acho que nós também podemos pensar no papel dos municípios, que é muito importante. Os municípios já estão indicados no artigo 144 da Constituição Federal como entes que participam da segurança pública, né? É preciso fortalecer essa agenda nos municípios, incluindo as guardas municipais.
não no sentido de armar as guardas, mas no sentido de construir um papel das guardas de prevenção situacional que elas podem fazer. Então, as guardas podem, sim, participar em projetos de controle de trânsito, presença na porta das escolas, na vigilância das ruas, na circulação nos territórios, junto com a iluminação dos bairros, enfim. Essa prevenção situacional é um papel dos municípios, sim, mas sempre articulado com as polícias civis e militares. Então, criar projetos coletivos que articule Estado e município, né, guardas e polícias, para que a gente tenha uma ação mais local. E essa ação mais local pode envolver também atores da sociedade civil, né, os coletivos, as igrejas, as organizações de bairro, ações locais conjuntas. A grande parte dos nossos municípios são pequenos municípios, né, que podem participar desses processos, mas também nas grandes capitais é preciso mobilizar uma rede que atue de forma conjunta. E o investimento, né? Claro, e a gente já fala há algumas décadas em investimento em assistência social, assistência educacional. A gente já fala há décadas sobre isso, né? O quanto que é importante que a gente tenha a redução das desigualdades sociais. É um Brasil com profundas desigualdades sociais. Se a gente não enfrenta as desigualdades sociais seriamente, isso não tem impacto. Inclusive pensando esses projetos a partir das escolas. Como eu te falei, eu há muitos anos pesquiso a escola, e as escolas são locais onde essas desigualdades estão evidentes, né? Então, a escola é um locus privilegiado para a atuação do Estado, tanto para ensinar processos de administração de conflitos, acolhimento, redução das intimidações. É na escola que começam várias situações de violência, com intimidações sistemáticas, mas é na escola também onde nós identificamos violência doméstica, a violência da cooptação do tráfico. É na escola que a gente pode identificar inúmeras formas de produção das violências, mas também caminhos para acolhimento, para administração de conflitos, para a produção de diálogo sobre tolerância, respeito, diversidade, direitos humanos. Então, é um espaço onde esses temas devem aparecer. A gente precisa de disciplinas que discutam isso. Disciplinas não de projetos de vida, como o novo ensino médio propõe, mas disciplinas de respeito, tolerância, direitos humanos, como aprender isso a partir da creche já. Então, eu penso que a gente tem inúmeros desafios, mas também muitos caminhos possíveis, desde que nós tenhamos, de fato, um comprometimento de atores da política, no âmbito municipal, estadual e federal, de atores do legislativo e do judiciário, mas também de uma rede que nós podemos construir de atores da sociedade civil. Então, pautar esse debate não pelo caminho da segurança pública apenas, do punitivismo, da compra de armamento, da compra de viaturas, mas o tema da segurança pública ele precisa ser discutido como um tema de política social, de política de sociabilidades, que envolva diferentes ministérios. A gente tem que tirar o tema da segurança pública, que foi cooptado pela polícia, pela justiça, né, pelo Ministério da Justiça. A gente está falando que segurança pública é uma pasta dentro do Ministério da Justiça, e entender que segurança pública envolve diferentes entidades e possibilidades de atuação, e fortalecendo através da assistência social, dos direitos humanos, da proteção à mulher, à infância. Então, veja, as inúmeras redes e possibilidades que a gente pode construir quando discute segurança pública. Elaine, e o mais interessante é porque a gente pensa assim, é tão difícil a gente imaginar uma resposta, e ouvindo você, a gente vê assim que tem respostas. A gente está caminhando para o final, mas é interessante. Eu acho que eu acho isso, assim, te ouvindo, a gente tem respostas, a gente sabe o que fazer, né? Mas ao mesmo tempo a gente tem uma classe política que trabalha contra o que fazer, né?
Então, isso, o cenário nacional, hoje a gente compartilha, né? Se a gente estivesse conversando há 20 anos atrás, possivelmente a violência no Ceará seria algo muito diferente, ainda é muito diferente, mas a gente já vê que Rio, Ceará, Amazonas, Goiás, Rio Grande do Sul, esses estados, em todas as regiões, eles compartilham hoje de problemas comuns, né? Então, você tratou um pouquinho, eu acho que o SUSP é um bom caminho e talvez o desafio ainda seja como transformar esses bons caminhos que a gente conhece não mais em projetos, mas em uma vontade política capaz, né, de romper a inércia e caminhar para executar aquilo que deve ser feito, né? E aí, se você puder contar para a gente como é que a gente faz isso? Simples. Como é que se dá? Porque é interessante, né? A gente tem um campo, né, da esquerda, o Marcelo Freixo, a gente consegue aqui, temos o deputado Renato Roseno, um campo que se movimenta em torno dessas questões, mas ainda há um campo, né, sobretudo na direita, que se mobiliza e que faz campanha discutindo segurança pública, mas ao mesmo tempo não tem projeto, não apresenta soluções, é só como se usando os problemas de segurança pública para eleições. Às vezes eu não sou otimista, não. Vindo do Rio de Janeiro, realmente me pego várias vezes sendo bastante pessimista quando a gente vê casos, por exemplo, como o da vereadora Marielle Franco, né? O atraso nas investigações tinha um motivo explícito, né? O quanto a morte dela estava sendo encoberta e foi causada por uma trama criminal muito complexa, que envolvia inclusive a Polícia Civil na investigação. E, veja, essa rede de políticos, de policiais, enfim, essa complexidade toda que nós vimos no caso Marielle. Então, em vários momentos eu sou bastante pessimista quando entendo essa classe política e a participação de gestores públicos, incluindo aí policiais e aí eu estou falando da alta cúpula, né, da Polícia Civil, Militar, enfim. Mas, por outro lado, também quando a gente vai acompanhando essa rede de coletivos, de mães, de familiares, de movimentos sociais, de partidos que estão na luta, que estão pautando o tema, que buscam dar visibilidade, que vão para as redes sociais denunciar, a repercussão em organismos internacionais, como é o caso das Mães Jacari agora na OEA, isso nos torna mais otimistas, né? Na possibilidade de esperançar uma possibilidade de fato de mudanças, que penso que não serão estruturais, né? Que elas começarão pequenas mudanças em projetos comuns, principalmente quando eu olho para os municípios, eu vejo isso como uma possibilidade, municípios menores, né? Municípios que conseguiram, por serem pequenos, por terem uma boa gestão, conseguiram enfrentar esses problemas. Então é pegar esses casos municipais, casos de sucesso aí, e olhar para eles e ver que é possível constituir um projeto comum, sempre em conjunto com a sociedade civil. Assim, não há projeto que vá conseguir algum tipo de viabilidade se não for articulado a todo um conjunto de atores da sociedade civil. Então, por isso a importância enorme desses coletivos de mães e familiares, dessas redes que se mobilizam, seja no tema da educação, no tema da cultura, que vem muito mobilizando os jovens no Brasil, né, ligados a hip hop, a funk, a produção de grafite, mobilizar essas redes, mobilizar os jovens para discutir o tema. E aí, então, pautar o tema da segurança pública é pautar um amplo debate que traga a sociedade civil para pensar esses bons caminhos. E a gente tem, né, alguns casos, a gente sabe, estudando o Brasil, a gente sabe de casos que são bem-sucedidos em diferentes estados, justamente por ter uma vontade política, uma construção em rede de diferentes setores, atores e órgãos e a participação efetiva da sociedade civil. Então, casos de sucesso a gente pode encontrar, não só fora do Brasil, mas no Brasil. É preciso aprender com eles e é preciso, então,
construir uma agenda política para enfrentamento e para mobilização. Então é preciso esperançar. Com certeza. Nailane, a gente chega ao final desse episódio, queria te agradecer, foi muito especial e muito legal estar com você aqui nesse momento. Muito obrigada, eu que agradeço, para mim foi uma alegria compartilhar esse projeto aqui do INVIPS, compartilhar aqui conhecimentos e sempre aprender com vocês. Parabéns ao INVIPS. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim de mais um INVIPS Podcast. Hoje conversamos com Nailane Pinto sobre as dinâmicas criminais da Baixada Fluminense. Se você gostou deste episódio, não esqueça de compartilhar com amigos e familiares e de nos seguir nas redes sociais. Sua participação é fundamental para continuarmos essa conversa. Obrigado pela audiência e até a próxima com mais um momento de reflexão sobre os fenômenos do crime, violência e segurança pública, um direito e uma responsabilidade de todos nós.